não consigo entender por que está querendo se tratar de obrigatoriedade justamente naquele grupo de pessoas menos suscetíveis a ter óbito por conta de Covid. Será que não é muito extremo obrigar o filho do pobre a se vacinar? Porque o pobre, ele não faz exames com periodicidade. Talvez ele seja a pessoa com a sua imunidade fraca, vai tomar a vacina para não perder o seu benefício, para que ele não seja jogado pelo governo Lula na miséria. Vale lembrar ainda, né, a ministra ressaltou aqui que depois de vencer aqui a resistência conservadora, é que hoje se aceita o Bolsa Família. A primeira pessoa a falar nisso foi Milton Friedman, um liberal, quando ele falava do imposto de renda invertido. Isso daí não tem nada de novidade do governo Lula. O governo Lula ele apenas pegou a política da FHC, uniu o Vale Gás, dentre outros benefícios, e colocou um nome bonitinho, deu uma maquiagem para dizer que é do PT. Não é do PT. Bom, em primeiro lugar, eu não entendi a correlação estabelecida entre política de vacinação e corrupção. O Brasil sempre foi um exemplo em vacinação, como eu disse, independentemente da orientação partidária dos seus governos, e isso desde o regime militar acontecia. Infelizmente, nós perdemos no último governo, porque, independentemente da aquisição de vacinas, o discurso foi muito claro. Vacinas, a gente tem um corolário de ações, de narrativas, de frases que impactam na visão de segurança da população. Vacina muda o código genético, vacina faz virar jacaré, no mais popular da expressão, vacina tem risco. E agora, na sua fala, deputado, muito preocupante, uma correlação entre vacina e mortes súbitas. Gente, onde nós vamos parar gerando esse pânico na população? São as questões na ciência, elas precisam ser relacionadas com hipóteses, com verificações, não dessa forma simplista como aqui apresentada pelo senhor. Eu estou falando. Bom, fatos científicos. Mais de 110 mortes de criança em 2023 por Covid-19, crianças menores de 5 anos. É em cima desses dados que nós estamos trabalhando para colocar a vacina de Covid-19 no calendário de vacinação. Sobre estudos realizados em relação a eventos adversos, faz parte da tradição do Ministério da Saúde, faz parte do Programa Nacional de Imunizações, e nós estamos retomando isso que é uma tradição, o fortalecimento da pesquisa, da vigilância de toda a vacinação. Não há nenhuma morte de criança associada à vacinação. Isso eu posso afirmar com base nos nossos estudos. Nenhuma morte de crianças em decorrência de vacinação. Efeitos adversos de vacinas são fartamente documentados na literatura. A vacina é sempre um instrumento de saúde pública, a própria vacina de febre amarela é um exemplo disso, e quem vai para a área endêmica e não se vacina corre um seríssimo risco de morte, como creio que a maioria dos senhores sabe. Eu não quero deixar passar batido essa questão de interesses externos. O Ministério tem toda a orientação nas comissões científicas, que, como eu disse, que embasam as decisões sobre vacinas. E mais, o Ministério luta para diminuir a dependência do Brasil em vacinas e outros insumos, daí nós termos definido com o presidente Lula a nossa política do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, quero deixar isso bem claro. Com relação às suas questões, deputado Áureo, em primeiro lugar, como o senhor diz, é uma situação histórica. No Rio de Janeiro, intervenções ocorreram, uma situação que se agravou no último governo, mas que não foi uma novidade em relação ao governo anterior. Em relação a essas irregularidades de setembro de 2020 e mais a essa aquisição pelo Hospital de Bom Sucesso em julho de 2019, todas as irregularidades encontradas, elas vêm sendo apuradas e vêm sendo encaminhadas aos órgãos de fiscalização, de controle, como é de competência. Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esses atos. Eu tenho que esclarecê-los em prol, encaminhar para o esclarecimento em prol do que deve ser feito em respeito à nossa sociedade.
Alguns números, alguns eu apresentei, eu creio que o senhor ainda não havia chegado, mas eu volto a eles, que são muito importantes. Além da reabertura de mais de 300 leitos, o Hospital de Bom Sucesso, que foi um dos hospitais que o senhor mencionou, nós acabamos de abrir a unidade coronariana nesse hospital, nós estamos investindo pela sua melhora, assim como nos demais hospitais. No Hospital do Andaraí, em setembro também, nós estamos destinando um novo setor para salas cirúrgicas, leitos de enfermaria, além de recuperação pós-anestésica, dessa maneira, melhorando o atendimento nesse hospital. Ainda estamos muito distantes daquilo que é necessário, do que nós queremos. Um dos grandes gargalos que nós temos, além da melhoria da gestão, na qual estamos investindo, é a carência de profissionais. Isso não tem a ver só com uma questão de recursos, mas com procedimentos legais para dar a devida proteção aos gestores e aos trabalhadores da saúde que lá estão. Portanto, várias ações foram realizadas e, como eu disse, nós vamos concluir com essa contratação de mais profissionais e com a definição precisa das missões de cada um desses hospitais em benefício da saúde da população do Estado. Nós estamos regularizando todos os contratos, como eu falei, apurando quaisquer irregularidades, eram muitas irregularidades nesses hospitais, e nós estamos também, dentro da política de média e alta complexidade, destinando recursos não só para esses hospitais, mas para toda a assistência hospitalar no nosso país. Aprovamos, inclusive, uma política de média e alta complexidade dentro da comissão tripartite, envolvendo secretarias estaduais e municipais de saúde. A nossa meta é avançar, integrar esses hospitais à rede. Nós estamos também investindo muito na regulação, de maneira que os hospitais atendam efetivamente a população do Estado. Estamos num processo, é o primeiro ano de gestão, mas posso dizer, sem dourar a pílula, como se diz, que tivemos avanços e pretendemos avançar mais, né, no próximo ano de gestão. Primeiro, eu estou baseada nas principais evidências científicas do mundo, tanto que eu participei como pesquisadora da Coalizão para Inovações em Vacinas, a CEP, que teve um papel central não só no desenvolvimento de vacinas para a Covid, mas de várias outras vacinas. Então, há uma grande literatura sobre isso, eu posso lhe passar depois, e eu já citei algumas das principais fontes aqui. Então, para não me alongar, eu vou ser mais restrita. Também, o deputado Eduardo Bolsonaro não mais se encontra no recinto, mas eu me omiti de dizer que a informação que Dinamarca baniu a vacina de Covid-19 da vacinação, ela é falsa. Na verdade, o que o país estabelece é uma estratégia de vacinação sazonal, ou seja, não estabelece o mesmo princípio para todo ano e estabeleceu uma prioridade, isso tem a ver com a disponibilidade de vacinas para aqueles grupos considerados mais vulneráveis, daí a população acima de 65 anos. Então, portanto, não há condenação, banimento ou qualquer expressão do gênero em relação à vacina de Covid na Dinamarca. Com relação à imunoglobulina, que é o foco da sua questão, eu pediria para colocar de novo o slide que eu apresentei no início. Por esse slide, não vou repetir toda a minha explanação, mas por esse slide fica muito claro que nós tínhamos um processo de compra iniciado no governo passado, uma recomendação do TCU em relação que dava base para a compra emergencial com relação à situação de desabastecimento. Não identifico esse equívoco de datas. Essas informações elas são prestadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. A gente sempre faz essa consulta, porque é na ponta onde se verificam esses estoques. Por fim, lembrar o que está dito ali, que houve a entrega do produto e que houve não uma perda, mas justamente o contrário, uma economia de 343 milhões aos cofres públicos. Portanto, não há nada de irregular nessa compra e fico à disposição para qualquer esclarecimento.